A verdade sempre será relativa e perceber que não há axiomas inquestionáveis. E tentar enxergar as situações sob todos os ângulos antes de tomar uma atitude é fundamental. Isso leva tempo e requer exercícios, pois a mente humana tem tendências de elevar as próprias ideias à condição de verdades inexoráveis. Diante de uma situação de discórdia, as pessoas se enchem de argumentos que as levam a tomar determinadas atitudes a partir do seu ponto de vista unilateral, desconsiderando a trajetória dos outros envolvidos. Mas o que é a verdade? Tudo sempre é questão de observação e consciência. A mente está habituada a nos direcionar para os menos atentos a desistir ao que nos pede esforço, seja físico ou mental, quando não estamos determinados a tal. E mesmo quando estamos determinados, mesmo assim, a mente se esforça até o limite para que nos toque a tal ponto que joguemos tudo para o alto, nos levando a desistir. Quantas vezes desisti de várias coisas na minha juventude por acreditar em tudo que a minha mente direcionava era o correto. Desisti de projetos, de pessoas, de estar em lugares, de ouvir alguns, de dar novas oportunidades. Tudo isso por me deixar levar pela mente, que nada mais é que a manifestação de acúmulos de experiências vivenciadas por nós, de nossos pensamentos alimentados por nós mesmos, mediante ao que presenciamos. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre a importância de se ter filhos. Nós adultos não fazemos a importante reflexão que gerar uma vida é ser responsável pela criação de um novo ser. Formação de valores, crenças, direcionamento de caráter, respeito ao próximo, tantos outros diversos fatores que cercam um ser em formação. Isso é muito sério. Ter filhos não se resume em colocar no mundo, dar comida e teto. O que ele vivencia na infância e adolescência levará para a vida inteira. A mãe e pai são referências de cada filho gerado, sejam exemplos positivos ou negativos. O que aprendemos e vivenciamos com os nossos pais, carregamos ao longo da nossa vida. E só tomamos, e se tomamos consciência, se foi bom ou ruim o que vivenciamos ao longo da nossa vida. Isso justifica milhares de adultos com atitudes irresponsáveis, agressivos, raivosos, impacientes e tantos outros fatores que conhecemos pelo mundo afora? Não. Mas explica o que ele aprendeu a considerar natural, normal, aceitável. E se esse adulto estiver totalmente submerso em tudo que ele acumulou ao longo da sua infância, e se essa infância não foi geradora de boas memórias, fatalmente esse adulto terá dificuldades em se relacionar, seja no trabalho, em casa, com pessoas, como lidar com situações sob pressão, como tomar decisões, dificuldade em encontrar soluções. E existe ainda o risco desse adulto ser um eterno adolescente em qualquer atitude ou relacionamento. Isso por ele ser um tolo? Não. E sim por suas experiências na sua formação, na sua base, onde tudo se aprende e absorve, estarem comprometidos mediante as experiências vivenciadas. Isso significa que justifica e deve ser toleradas todas as suas más ações? Óbvio que não.
Não podemos esquecer que tudo gera energia e, consequentemente, nos conectamos com as energias afins, independente de crença. Tudo está em perfeita sintonia. E se nascemos na família que fomos direcionados, é devido à nossa conexão, feita em outras condições que ainda não temos moral suficiente para entender. Então, ao invés de desistirmos, seja de nós mesmos, de um sonho, de uma viagem, de uma conquista, de se livrar de um vício, ou seja lá o que queira, invista em você mesmo. Lute contra tudo o que não te exalte, o que não te dê forças para continuar, que não te eleve, que não te anime, que só te faça desistir. Entenda que somente cada um de nós podemos fazer algo para o nosso próprio progresso e benefício pessoal, seja físico, moral ou espiritual. Se nós desistirmos de nós mesmos, não haverá nada que ninguém possa fazer por nós. Lembra? Quem tem o poder da ação é somente cada indivíduo. Podemos ter crescido em lares desestruturados, sem amor, sem respeito, sem atenção, sem carinho, sem paciência, sem empatia ou qualquer outro sentimento. Mas isso não pode determinar quem somos na nossa vida adulta. Muito pelo contrário. Devemos pegar tudo que não gostamos de ter presenciado, ouvido, vivido e fazer totalmente o oposto. E assim, somente assim, seremos melhores, não somente para quem convive conosco, para nós mesmos. A única certeza que um ser humano pode ter é a de que vive o momento presente e de que pode morrer a qualquer momento. Por mais catastrófica que essa ideia possa parecer, ela é uma verdade incontestável e um motivo de alegria. Significa que as coisas boas podem ficar ruins de um momento para o outro. As coisas ruins também podem ficar boas de repente. Essa certeza também serve para que preparemos o que ele chama de boa morte. A tentativa de manter um saldo positivo na própria existência, ou pelo menos zerar a contabilidade entre as atitudes boas e más e que inevitavelmente se compõe uma vida. Não devemos ter medo da morte. Ela é a única certeza que temos. O que devemos entender é que não sabemos quando ela nos irá visitar. E se não sabemos quando esse fatal convite virá, por que desperdiçarmos tanto tempo com coisas e situações que não nos favorecem evolutivamente? Ao invés de nos perdermos em tentar entender por que passamos por isso ou por aquilo, vamos reorganizar a pergunta e pensar: o que eu preciso aprender por ter passado por determinada situação? Somente através da compreensão do entendimento de determinada situação é onde saberemos como não repetir o erro, o que nos causou tanto desconforto, mágoa, angústia, ansiedade, ou seja lá o que for. Já sabemos que tudo se inicia e recomeça mediante aos ciclos que precisamos viver para nossa evolução moral e espiritual. E se tudo se resume em lição e aprendizado, por que perder tempo em querer tentar entender o porquê de cada coisa que nos acontece de forma negativa? Perdemos muito tempo em vivenciar o sofrimento. A situação que nos causou mágoa, rejeição, angústia, medo, pavor, raiva, intolerância. Vamos ganhar tempo e não perder esse tempo que nem sabemos ao certo se temos
e quanto temos de forma relevante e proveitosa. Reorganizar e direcionar todo o nosso sofrimento e dizer: tá, sofri e sofro. Doeu e me magoou. Não quero mais perder tempo em querer saber o porquê fulano ou ciclano me magoou, ou me aceita, ou me fere. O que quero entender é o que devo aprender com toda essa experiência de dor. O que me fez merecer passar por isso tudo. Sou um ser em evolução e quero me livrar das amarras que me limitam à libertação, a tanto sofrimento, e começar a me libertar mediante ao entendimento da lição que devo aprender dessa situação toda. Será fácil? Depende do quanto nós alimentamos todo esse sofrimento e negamos a encarar essa dor. Ela cresce mediante o nosso consentimento e permissão. Se fizermos um esforço e começarmos a limpar nossos cantinhos escuros e empoeirados da mente, nos libertaremos de tanto sofrimento e começaremos a compreender o porquê de tanto sofrimento. Tudo sempre tem um objetivo e aprendizado. Nada é por injustiça ou tortura divina. Somos responsáveis por tudo que cativamos e vivenciamos. Logo, vamos nos tornar conscientes dessa responsabilidade e agir de forma proveitosa e direcionar todo esse poder ao nosso favor. A incerteza do que pode acontecer no próximo momento. O sujeito pode perder a vida ou o emprego, a mulher ou a fortuna a qualquer momento. Ajuda ao sofrer menos com as reveses da vida e a se apegar menos às coisas e às pessoas que ama, dependendo menos delas para ser feliz. Por outro lado, a noção da própria impermanência com que o workaholic, que passa 15 horas por dia no seu escritório, revise suas prioridades, que seu cargo não vai durar para sempre, e que o marido, que há mais de 1 ano não reserva tempo para namorar a esposa, percebesse que ela não vai ficar do seu lado para sempre, e que o sujeito que há décadas tem um pedido de desculpas entalado na garganta, finalmente verbalizasse o seu arrependimento, porque nem ele e nem o seu antigo desafeto vão durar para sempre.